E uma tecnologia israelense de microgotejamento subterrâneo pode mudar a história de muitas propriedades de pecuária no Brasil. Em tempos, de incertezas climáticas, aqui no nosso país não é diferente, temos presenciado veranicos com frequência. Esta tecnologia pode amenizar a nossa dependência das chuvas. O experimento está avançado, numa propriedade rural no interior de São Paulo, e as preliminares devem apontar para um menor uso da quantidade de água para irrigação, aumento na produção de arroba de carne, claro, litros de leite por hectare, possibilidade de encurtamento do ciclo de produção, diminuindo a terminação, e em confinamento e até acelerando, o giro do rebanho, é claro, lucrando para o pecuarista. Essa tecnologia melhora o pasto, portanto, a lotação e possibilita ainda a produção de milho, silagem e feno. É tudo que queremos na nossa fazenda, não é mesmo? Bom, eu vou agora até a capital do boi gordo, como é carinhosamente conhecida por todos nós. Eu falo da minha querida Araçatuba, no oeste de São Paulo, para conversar com o professor de Medicina Veterinária da Unesp, Fernando Garcia, ele que tem encabeçado os estudos em torno do microgotejamento subterrâneo. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É bom falar do que a gente faz, do que a gente gosta. Então, é bom de manhã a gente já falar de aumento da produção, como você disse, aumento da lotação, melhor desfrute da terra, com melhor desfrute da água e, consequentemente, valor econômico agregado. Então, vamos bater um papo aqui hoje. Bacana. Vamos lá, professor. A gente tem presenciado muitas incertezas, muitos problemas climáticos. Agora mesmo, professor, agora no final de 2021 para o início de 2022, tivemos aquela seca absurda em todos os 3 estados da região sul do Brasil. Isso afetou também os produtores aqui do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, pelo menos na região sul do estado. E eu sei que o prejuízo foi bilionário, com a perda da safra de grãos, perda de capim. Chegou a faltar água para o boi beber lá no Rio Grande do Sul. E, então, toda a tecnologia que ameniza esse tipo de situação é sempre bem-vinda, né, professor? Sim, a gente aqui, só um minutinho, a gente aqui em Araçatuba, como em todo lugar, passou uma temporada muito ruim. Para você ter uma ideia, a safra está sendo pior que a safrinha. Nós estamos plantando um milho aqui e ele está indo melhor do que o milho da safra. Então, isso já mostra esse descontrole total ambiental. Então, a proposta dessa tecnologia israelense, vai detalhar para mim daqui a pouquinho, é justamente amenizar esses impactos, essas incertezas. Veja bem, eu acho que tem uma cadeia aqui de eventos, Se você faz pecuária, você precisa fazer comida, seja ela mais natural, no pasto, ou seja ela mais produzida num silo, ou até o cume, que seria a ração, concentrado. E para fazer isso, você precisa de água. Então, no final das contas, tudo acaba caindo na água. E a gente aqui, há 3 anos, teve a oportunidade de interagir com a empresa de irrigação Netafim, que faz essa tecnologia, foi a pioneira em Israel, desenvolveu essa tecnologia de microgotejamento, ou seja, você põe pouca água, a mínima possível necessária para maximizar o seu uso. Então, é uma tecnologia, digamos, hoje em dia a mais eficiente em termos de uso da água, para produzir essa comida, para produzir esse boi. Então, assim, a gente inverteu o processo e foi olhar para a pecuária pela agricultura, que é a produção de comida, E foi esse o projeto. A gente pode descrever um pouco aqui, se você achar uma boa ideia. Opa, vamos sim, claro, é óbvio. Ainda mais nessa responsabilidade do Brasil em produzir alimento, segundo a FAO, que é da ONU, a gente precisa produzir pelo menos 60% de alimento para atender a humanidade até 2050. É muita boca para a gente alimentar. E se a gente não aumentar a nossa produtividade, a gente, em qualidade e em quantidade, está tudo errado. Mercado a gente vai ter, né, professor? Tem vários fatores, Você tem a pressão ambiental. Por exemplo, já não se expande fronteira agrícola. As fronteiras existentes agora têm que se melhorar. Isso é normal, A gente primeiro constrói uma casa, depois vai pondo o acabamento, depois você põe os móveis. Hoje a gente tem a tecnologia justa e necessária em todos os frontes para fazer a maior produção. A gente tem aquela história de que nós temos hoje no Brasil meio animal por hectare.
né? Um animal e pouco por alqueire. Essa é a taxa chamada taxa de desfrute ou taxa de utilização. A gente pode aumentar isso facilmente para 3 ou 4 por alqueire. A gente pode aumentar isso facilmente para, não tão fácil, mas aí com tecnologia, para 15 ou 20. Então, esses saltos agora têm que ser feitos em cima da mesma terra, da mesma água, do mesmo uso. Então, essa dinâmica a gente está vendo agora. Claro que no estado de São Paulo, lugares mais onde a terra já está mais mapeada, isso vai aparecer antes, mas essa tecnologia tende a subir para as outras áreas de produção pecuária e também de outras agrícolas de outras características, né? Doutor Fernando, explica para a gente, detalha para a gente o que é essa tecnologia de Sim. microgotejamento subterrâneo. Enquanto isso, a gente vai mostrando agora. Parece que os Ótimo. estudos estão avançados num sítio que o senhor possui, aí mesmo na Sim. cidade de Araçatuba, né? Isso mesmo. A tecnologia ela é muito simples, mas ela tem muita tecnologia, apesar de simples. Você tem um sistema de irrigação que fica enterrado no solo, a cerca de 30 centímetros da superfície. São tubos plásticos flexíveis com gotejadores, que não é um buraquinho, mas é uma pecinha com uma membrana que tem uma capacidade de liberar só a água que você programa. Então, aí vocês estão vendo as caixas d'água, onde eu posso fazer, inclusive, a fertirrigação. Esse é o sistema de injeção dos fertilizantes. Então, eu ponho nessas caixas d'água N, P, K, que é nitrogênio, fósforo, potássio e os outros elementos. Isso é injetado por baixo da terra. Aí vocês estão vendo um campo de feno. A gente também produz um pouco de feno, aí pastagem. Então, aí a gente tem nessa área, são 10 hectares, divididos em piquetes de 1 hectare. E nesses piquetes, em cada piquete desses, você tem o sistema enterrado. São 100 quilômetros de mangueira e 200 mil pontos de gotejamento. Com isso, a gente garante que o solo fica úmido lá na região da raiz. Então, a água e os nutrientes são usados assim, como se eu estivesse dando na boca da planta. Não perde com evaporação e não perde também em quantidade jogada que acaba saindo. Então, a gente tem um sistema pequeno, onde de 10 hectares, onde caberiam, se for aí meia unidade por hectare num sistema totalmente extensivo, a gente teria 5 animais, né? E a gente consegue tocar aí 100, 120, 150. Nossa Senhora! Então, porque aí tem algumas coisas, né? Vamos colocar aqui algumas questões. Aí também a gente mostra, tirando o feno, porque há um excedente, né? A gente num nosso momento de entre safra não tinha animais, então a gente acabou fazendo. Aí você vê do lado de cá, passando para o lado de lá, a gente tem um manejo rotacionado, os animais ficam 2 a 3 dias em cada piquete, acabam com ele, dão aquela boa rapada e passam para frente. Esse capim Esse gado Tifton, colorido né, aí são receptoras com bezerrinhas gir leiteiro, que é o nosso trabalho com as fazendas do Basa, lá de Minas Gerais, senhor Evandro Guimarães. Conheço bem ele. É Tifton, né? Então, eu ia falar, acabei desviando. O Tifton, por quê? Você não pode fazer um sistema desse e colocar um capim qualquer, né, uma braquiária antiga ou coisa do tipo. Como você está dando condições, o Tifton tem características muito interessantes. Primeiro, ele forma um rizoma, uma raiz embaixo da superfície da terra, que protege contra pisoteio e contra a erosão. E por cima ele forma aqueles estolões. Então é como se tivesse 2 tapetes. Segundo, ele é extremamente produtivo, né? O Tifton é extremamente produtivo e ele pode ter índices de proteína até 20% de proteína, que é muito mais do que o capim que vem depois dele, que vai produzir, sei lá, 12 ou 11. Então, é um alimento muito bom. Tem alta palatabilidade, os animais gostam de comer, né? Quando você maneja bem, está sempre fresquinho, sempre verde. Então, essas características reunidas fazem do Tifton melhor. Você põe um filé mignon numa mesa, num prato bem bonito, né? Essa é a ideia. Maravilha, maravilha. Bom, o senhor falou agora que os experimentos, por enquanto, são com receptor, mas parece que o senhor já fez um experimento passado na produção de carne, testando garrotes F1 meio sangue Angus Nelore. Na verdade, a gente tem aqui na verdade, tem que encaixar com o sistema, com outras coisas que a gente faz, mas a gente usou animais da F1, essa é outra coisa, você não vai pôr num sistema desse um animal de genética duvidosa, animal aí de descarte.
Então, são animais comprados de criatórios que produzem F1 com qualidade, vacas muito boas, com um bom sêmen Angus, e esses animais, então, vão de 8 meses até 20 meses, eles podem ficar aí 12 meses nesse sistema, comendo apenas o Tifton e alguma suplementação. Essa suplementação a gente faz, obviamente, o sal mineral e, eventualmente, o sal proteinado durante a época mais de baixa do capim. Por quê? O só não tem 100% de produtividade máxima. Durante os meses aqui de junho, julho, agosto, há uma baixa na luminosidade e, apesar de ter água e nutrientes, você não tem a massa produtiva do capim, porque a fotossíntese não ocorre na mesma intensidade que no verão. Então, nessa época, a gente pode entrar com alguma complementação. Mas algo pouco, pequeno, porque o capim já fornece o que o animal precisa. E a gente conseguiu levar animais aí de 200 quilos na desmama, bons animais, obviamente, 220, até, eventualmente, 500 quilos. Né? Então, esse ganho de peso aí de quase 1 quilo por dia, né, um pouco menos, foi algo muito bom, com custo muito baixo diário e com pouca mão de obra. Você não precisa de muitos funcionários, né? Uma pessoa toca esse sistema, numa área muito pequena. Maravilha, viu? Espetáculo. Eu estava olhando agora há pouco, são algumas caixas d'água, não se usa muita água, a gente pode até fazer um aproveitamento com a água da chuva, né? Pode? Bom, aí vem uma questão, não tem almoço grátis, como dizem os americanos, né? Você só consegue fazer isso se tiver água, porque você precisa de muita água. E aí vale uma analogia, né? Como você ter uma Ferrari e querer pôr álcool nela. Ela não foi feita para isso, ela foi feita para uma gasolina de qualidade. Se você não tiver água em suficiência, você não tira o máximo proveito desse sistema. Então, hoje, para você ter uma ideia, aí você tem a mangueira mostrando que estão enterradas, né? No final, a gente tem ela saindo da terra, mas a gente precisa de água. Então, assim, muito menos do que se fosse um sistema de aspersão e muito menos ainda, talvez, do que se fosse um pivô, mas você precisa de água. Para manter uma lâmina de água permanente, que a planta a água não seja um problema. Quantos litros? Para você ter uma ideia, nesses 10 hectares, eu preciso, num dia seco, eu preciso de um aporte de 23 mil litros de água por hora, durante 20 horas. Então, eu preciso de ou um rio, ou um reservatório grande, ou um poço. Nós aqui temos poços que a gente está meio no limite, né? Mas esses poços produzem o que a gente precisa. Obviamente, no dia de chuva, quando o solo está molhado, a gente diminui ou nem usa a irrigação. Mas na seca braba, que é aquela que vai de julho até agosto, você tem que manter a água. Então, vai bastante água, mas vai menos do que em outros sistemas. Professor, eu falei semana passada, professor Fernando, com um pesquisador da Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, justamente sobre irrigação, do potencial de irrigação no Brasil. Das áreas de agricultura que temos hoje no Brasil, 76 milhões de hectares, 9% apenas são irrigados. Tá? E dos 115 milhões de hectares de áreas de pastos, é muito menor esses 9%. Então, e o potencial de irrigação do Brasil, sem impacto para os nossos recursos hídricos, é infinitamente grande. É infinitamente grande. Temos muita água no Brasil, ou seja, é um projeto, uma proposta bastante viável, né? Eu estou falando em aumentar em 15 vezes a sua lotação na fazenda. Não precisa derrubar mais nenhum palmo de terra no Brasil. Você pode aumentar em 15 vezes a produção de carne aqui no Brasil. Enfim, custa caro, professor, um sistema como esse? Antes de responder se custa caro, na verdade eu vou passar isso para a turma lá da Netafim, eles podem falar melhor, mas eu diria que a história da Netafim é muito boa, né? Essa ideia de irrigação por gotejamento começa quando alguém lá em Israel, um lugar seco, árido, aquele clima que todo mundo imagina como deva ser no Oriente Médio, viu que uma árvore estava linda, né, num lugar que era tudo seco. E era relativamente próximo de uma casa. Aí foram lá e descobriram que passava um cano e esse cano tinha um furo. E isso causava um pequeno vazamento, isso há 60 anos atrás. E aí, com esse conceito, eles desenvolveram essa tecnologia. Então, você imagina, num país desértico, você ter que preservar a água é algo vital. Aqui a gente tem abundância nesses recursos, ainda que tenhamos crises e tal.
Então, essa tecnologia, de fato, ela tem essa característica, ela é ecológica, ela é sustentável e tudo mais. Uhum. O preço dessa tecnologia, eu acho que isso tem que ser verificado com a empresa, Netafim, nesse caso, mas é algo que rivaliza com outros tipos de irrigação, como, por exemplo, aspersão ou mesmo o pivô. Talvez a tendência é que esse sistema se popularize e com essa popularização você tenha diminuição de preços, né? Eu acho que hoje deve girar em torno de R$ 30 mil por hectare para montar, mas isso eu falo totalmente sem... isso aí é milho safrinha, não é irrigado não, tá? Senão ele já estaria muito maior. Mas você tem aí algo em torno de 30 mil por hectare. E outra coisa boa que eu descobri, começando a ser pecuarista e produtor rural, é que você tem financiamento para essas coisas, né? Você tem financiamentos por 10 anos, com taxas baixas. Então, você tem como se organizar financeiramente para investir nessa tecnologia. Olha, esses animais são F1, O plano ABC alimentados... tem linha de crédito para isso, professor, o senhor sabe? Desculpa, O repete? plano ABC tem linha de crédito? Tem as linhas de crédito que eu conheço do Banco do Brasil para investimento especificamente em irrigação, bombas Ótimo, e tudo ótimo, mais, né? Porque ótimo. esse custo que eu falei, ele inclui toda a parafernália, né? Uma outra coisa é que você precisa de energia, porque essas bombas, e se for poço, gastam muita energia. E a gente tem aqui, eu acho que eu não mandei uma foto, mas a gente tem um painel solar de 200 metros Ótimo, quadrados que ótimo. gera a energia necessária para tocar todo o sistema. Também com financiamento a longo prazo e juro baixo. Perfeito. Olha, você consegue financiamento da irrigação, consegue financiamento para luz, obter energia Placas solares. placas solares, né, luz solar. E, enfim, é aquilo. Eu acho que é um cavalo arriado isso aí, pessoal. Tem que montar, sair galopando lá e aumentar a sua produtividade. Pois não, professor? Enquanto isso, tá o telefone do professor aí, mande um WhatsApp para ele. Tem muita gente perguntando para mim. Claro. Não vamos nem responder aqui, não vou nem conseguir responder, porque é muita gente do Brasil inteiro ligando para a gente nesse exato momento, fazendo várias e várias perguntas. O professor com certeza vai mandar algum artigo dele. Esse é o telefone pessoal dele, para você obter mais informações sobre essa tecnologia de microgotejamento subterrâneo, tecnologia trazida de Israel e que pode mudar a história da pecuária brasileira, professor. Sim, não, eu gostaria de falar uma conta de português ainda, porque a gente ainda não fechou os números, estamos nesse processo, mas a conta de padaria, né, português da padaria, é a seguinte: você ter uma fazenda que tenha 100 alqueires, você destinar 10 para esse tipo de atividade, e os outros 90 você arrenda, hoje é muito comum aqui na nossa região arrendamento para cana, para soja, para outras culturas, mas nesses 10 você fazer um sistema intensivo com boi, né? Boi tem liquidez, o boi está valorizado hoje cada vez mais, acho que a tendência é que ele se posicione com esse nível de valorização. E você ter ali desses 10, eu falei em hectares, mas se for alqueires, uns 20 hectares, você ter uma retirada aí de algo em torno de 15 a 20 mil reais mês, com uma pessoa trabalhando. Nossa então, senhora. essa é a ideia, né? É você gerar um capital que venha de uma área nobre, onde compete a gente compete com a cana, com o eucalipto, com a soja, mas faz uma pecuária de qualidade, e essa carne, se bem feita, esse boi que vira carne, ele vai ter uma valorização. Eu vi você falando antes no outro bloco sobre pagar R$ 9 de bônus e tal. A gente tem como ir muito além disso se essa carne, se esses animais apresentarem a qualidade que eles têm. Né? Eu não sei se o senhor conhece o protocolo 1953 da unidade Friboi de Lins. Chega a pagar por arroba de novilha, professor, acima de R$ 20 a mais por arroba. Exatamente. Então, esse é só que eu falo deles. Outra coisa só um. O dinheiro está na mesa. Com preço de boi. O dinheiro está na mesa. O dinheiro está na mesa, mas tem que investir, tem que acreditar. Tá aí. Você não vai pegar sua fazenda e transformá-la completamente num sistema desse. Tem custo. Vai testando, começa com 1 hectare, 2, 5, 10. Aí, a hora que você fizer a conta e ver o tanto que você está ganhando e aumentando a sua produtividade, aí você toma a sua decisão de ampliar ou não. O Brasil tem muita área, né? Então a gente está acostumado com essa bonança, né? Mas aí eu comecei pequeno. Nossa área tem no total ali próprios 20 hectares. Eu arrendo mais
60 hectares, no total são 80, mas eu tinha que fazer alguma coisa em 20 hectares. Então eu usei esses 10 com a irrigação justamente para ter para sentir que eu não tenho 3 boizinhos, 10 boizinhos. Eu consigo girar a coisa num nível um pouco melhor que eu consigo no frigorífico e vender isso melhor também, enfim. Maravilha, tá aí, pessoal, um bate-papo muito proveitoso e gostoso com o professor Fernando Garcia, professor da Unesp, porém, essa tecnologia é uma tecnologia própria, particular dele, no sítio dele, na propriedade da família. Coloca rapidamente mais, o pessoal está perguntando, Mauro, não consegui anotar aqui o telefone do professor, coloca aí, por favor, enquanto ele faz as considerações finais, entre em contato com o professor para saber mais detalhes dessa tecnologia. Professor, obrigado por esse bate-papo. Parabéns, viu, por essa iniciativa e espero que o Brasil absorva da melhor forma possível essa proposta que o senhor está tentando passar para o Brasil inteiro. Eu agradeço a oportunidade de divulgar. Eu estou à disposição aqui em Araçatuba, também pelo telefone, mas gostaria muito que receber visitas. O nome do projeto é Vitrine Tecnológica, porque ele tem essa ideia de estar aberto. E eu espero poder voltar aqui para trazer talvez gráficos e números que a gente ainda não tem, mas já são promissores numa próxima ocasião. Combinado já, assim que o senhor tiver certeza que a gente vai mostrar isso para todo o Brasil. Tá bom, professor? Obrigado, forte abraço. Igualmente, obrigado, bom dia para todos. Bom dia.